1 João, capítulo 5. Amém, irmãos? 1 João, capítulo 5, e leremos do versículo 6 ao versículo 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Vamos orar de novo. Bondoso Espírito Santo, colocamos diante do Senhor esta palavra. Me coloco diante de Ti, ó Deus, na minha fraqueza, na minha imperfeição, clamando Tua misericórdia, Senhor, para que, ao ser ministrada esta palavra que lemos, o Senhor alcance o coração dos irmãos, que todas as barreiras, que todos os impedimentos seja caído por terra, e que nós saiamos daqui da igreja mais cônscios da sua grande graça, do seu grande poder, da vida de Cristo em nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, pela sequência, eu pregaria no Evangelho de Marcos um texto que fala sobre divórcio, sobre a dureza dos corações que querem se divorciar. Mas, desde terça-feira passada, o meu coração se inclinou para esta passagem de João, onde ele fala do testemunho que os céus dão, que a palavra dá, que o Espírito dá, que a água dá, que o sangue dá, a respeito de Jesus Cristo. E creio que para a época de hoje esta é uma palavra muito importante. Portanto, amada igreja, nos últimos dias, enquanto lá na empresa onde trabalho, eu fazia os meus serviços, eu dediquei um tempinho durante o dia, durante o meu almoço, para assistir a CPI da coronavírus. E eu confesso, irmãos, que é difícil de suportar tanta dissimulação, tanta falsidade. Parece que a verdade se afastou por completo daquele povo. E digo isso, irmãos, sem defender lado algum. Mas por que eu estou começando esse sermão falando estas coisas? Porque é bem assim, irmãos, que ao longo da história dos homens, os homens estão munidos de grande dissimulação. Os homens estão cheios de astúcia. Há um espírito de engano que tem levado esses homens a ludibriar o povo e afastá-los de Deus e, consequentemente, afastá-los da verdade. João escreveu em sua época esse texto porque ele estava enfrentando os mesmos problemas, os mesmos ataques desses homens daquela época são muito parecidos com os que atacam hoje a igreja, com os que atacam hoje a família, que atacam hoje as pessoas de bem. São ataques de pessoas
que estão sendo guiadas por espíritos infernais. Dura essa palavra, né? Pesada, mas é bem assim que tem acontecido. Portanto, amados irmãos, para nós podermos entender o que a palavra de hoje, o que esse texto que lemos significa, nós precisamos entender o pano de fundo, o porquê que João está escrevendo desta forma. Acontece, irmãos, que lá na época de João, havia um contemporâneo de João, chamado Cerinto, e este homem se levantou defendendo a bandeira do gnosticismo, e como todo gnóstico, ele apregoava que a matéria era má e que o espírito não podia ter comunhão com a matéria. Lógico que ele estava querendo com isso dizer assim, Cristo não é Deus. E Cerinto começou a ensinar que Jesus não era Deus quando foi crucificado. Ele dizia que Jesus, quando foi batizado por João Batista, ele recebeu nele o Cristo que desceu do céu em forma de uma pomba. Mas que antes de Cristo ser crucificado, este mesmo Espírito, o Cristo, deixou o corpo do homem, Jesus. E quem morreu na cruz não foi o Deus encarnado, mas apenas um homem, apenas Jesus, homem. Portanto, irmãos, ainda que ele aceitasse que a divindade vivesse em comunhão com o homem de carne e osso chamado Jesus, ele não cria que Jesus era o Cristo de Deus, portanto, não era Deus. Logo, ele dizia, quem morreu na cruz não foi Deus. E é por isso, irmãos, que João está escrevendo o testemunho do Pai, da Palavra, do Espírito Santo no céu. E o mesmo testemunho é corroborado na terra pelo Espírito, pela água e pelo sangue. Mas você talvez me perguntaria, que importância isso tem para nós hoje, cristãos de 2021? E é isso, irmãos, que eu pretendo responder a todos vocês nessa noite. Primeiro ponto, então, desta mensagem, a primeira coisa que precisamos saber, irmãos, aliás, mais do que saber, como o próprio João diz, é crer. Precisamos crer que é Jesus, que Jesus é o Cristo, vindo em carne. E este princípio, irmãos, é um princípio de fé, e ele é muito sério e precisamos considerá-lo, precisamos levar a sério, porque muitos não creem ainda hoje que Jesus era o Cristo, e muito menos que ele veio em carne. O mesmo João vem dizer na segunda carta que ele escreveu, lá no verso 7, assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Hoje, irmãos, já temos no Brasil pseudo-pastores que não pregam mais que Jesus veio em carne, não pregam mais que Jesus era Deus, que ele veio para o propósito de salvar e trazer a vida eterna. Muitos desses têm transformado a figura de Jesus num ativista político, num defensor do meio ambiente, num contra-governo, num revolucionário. Tem um pastor aqui no estado do Rio, se eu não me engano, falando essas coisas e arrastando multidões após ele. Quem dá ouvidos, e esse dar ouvidos é a mesma coisa que acreditar na palavra desses pseudo-pastores, quem dá ouvidos a esse tipo de pregação mentirosa, corre o risco de nunca, jamais confessar a Jesus Cristo como seu Senhor. E meus irmãos, quando se crê
e se confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus encarnado, nós estamos reconhecendo sua salvação de forma eficaz sobre todos nós. Mas isso é uma obra que somente pelo Espírito Santo podemos realizar. Lembrem-se que semana passada eu falei que nós só podemos crer no novo nascimento, porque esta obra também é do Espírito Santo. Somente aqueles a quem o Pai quiser revelar o seu Filho, estes terão os seus olhos abertos e crerão. Portanto, se você crê e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é porque o Espírito de Deus está te revelando isso. Pelo que diz a palavra de Deus em 1 João 4,2, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Veja, irmãos, que todo Espírito aqui está dizendo de nós. É a mesma coisa que João estivesse dizendo, toda pessoa, toda alma vivente, toda pessoa viva que confessa que Jesus veio em carne e é de Deus, este é movido, guiado e revelado pelo poder do Espírito Santo. E esse viver e crer que Jesus Cristo veio em carne, ele está nos colocando na posição de comunhão, de unidade, de conformidade, de concordância. Portanto, se nós cremos que Cristo veio em carne, o cremos porque o Espírito de Deus nos revelou, e assim nós andamos de mãos dadas com o Pai eterno, porque a Bíblia diz, andarão dois juntos se não crerem, se não estiverem no único e só propósito. Portanto, aqueles que não creem estão distantes de Deus. Para o apóstolo João, quem negasse a encarnação de Jesus, estaria negando pelo menos três coisas. Primeira, estariam negando que Jesus é o centro de toda a história do universo, para quem todas as coisas convergem, e nele encontram sustento e razão de existir, está lá em Hebreus. Segunda coisa, estariam negando ainda que Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Vejam, amados irmãos, toda a história do povo de Deus está sustentada nas promessas de Deus, aquelas que Ele fez desde o princípio, desde o Gênesis. E quem duvidar do Cristo, está duvidando de Deus, está fazendo Deus mentiroso. E terceira coisa, estariam negando a soberania de Jesus, e que Ele veio não só para morrer, mas também para reinar. Veio não só para aceitar a cruz, mas também para estabelecer o seu reino. Nós acabamos de cantar uma música que diz assim, que Ele gentilmente nos atraiu. Deixa eu andar na contramão dessa música. Não está errada a música, irmãos, mas deixando de ser um pouco romântico. Você já viu aquelas cenas onde os policiais precisam recuperar alguém que foi raptado? E eles chegam lá na porta onde está o cativeiro e mete o pé na porta e arromba tudo e sai dando tiro e derrubando os bandidos e eles sacam aquela pessoa do cativeiro e levam em segurança. Quando Jesus veio, quando Jesus morreu naquela cruz, Jesus pisou a cabeça do diabo, esmagou a serpente e nos arrastou com força, com vontade, com ânimo e nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu vida. Jesus nos buscou com força, irmãos, e o que Ele espera de nós é que não sejamos crentes molengas, que nós tenhamos atitude, que nós tenhamos amor e apego à obra de Deus, porque Ele nos resgatou com vontade de nos salvar. Verso 6 vai dizer assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue.
E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um, entre colchetes. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Meus irmãos, estes versos têm gerado ao longo da história muitas controvérsias. O que é água, o que é sangue? Alguns dizem se tratar da água e do sangue que saiu do lado de Jesus quando ele crucificado foi espetado pela lança do soldado. Alguns dizem se tratar de algo maior, e eu creio também que seja algo maior ainda. Creio, irmãos, que aceitar apenas que Jesus naquela cruz foi espetado e dele saiu água e sangue, não seria só para provar a sua humanidade. Crer nisso nos levaria apenas a ver um homem morrendo, provando apenas, como eu disse, a sua humanidade terrena. Todavia, João está escrevendo para demonstrar muito mais do que apenas a morte de um homem. Ele está nos ensinando que água e sangue estão testemunhando o Cristo de Deus encarnado, o divino humano. Se nós crêssemos que naquela cruz, quem morreu foi somente um homem, sem ser também Deus, nós estaríamos esvaziando todo o significado da morte de Jesus naquela cruz. E assim todo o plano da salvação seria algo inútil, sem significado, sem razão. E todos nós estaríamos totalmente lançados na condenação eterna. Por isso, como vimos na introdução, João está refutando o ensino herético dos gnósticos, dos seguidores de Cerinto. Cerinto e seus seguidores ensinavam que Jesus era um mero homem, nascido lá, filho de José e de Maria, sobre quem o Cristo desceu no batismo e de quem o Cristo saiu perante a cruz. E com isso, irmãos, eles ensinavam que Jesus, o homem, foi unido a Cristo, o Cristo de Deus, no batismo. Mas antes de Jesus ser crucificado e morto, esse Espírito, o Cristo, saiu dele. Vejam, irmãos, talvez equivocadamente baseados na expressão Deus meu, por que me desamparaste? Mas isso não explica negar que Cristo era Jesus, que Jesus era Cristo, e que eles eram um só, o homem e o Deus, numa só pessoa. E mais uma vez, para ficar muito claro, foi para refutar este ensinamento herético que João demonstra que Jesus era o Cristo antes e durante o batismo, e durante e após a cruz, descrevendo-o como aquele que veio por meio de água pelo batismo e do sangue na morte de cruz. Mas por que crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado, totalmente homem e totalmente Deus? Por que temos que crer nessa mensagem? Porque se o Filho de Deus não tomou a nossa natureza no seu nascimento e os nossos pecados em sua morte, ele não pode reconciliar-nos com Deus. Assim, João não só salienta que ele veio, mas especialmente que ele veio por meio da água e sangue, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. A linguagem de João sobre estas testemunhas, isso é um pouco mais fácil de compreendermos. Todos nós sabemos que há uma grande importância dada às testemunhas quando são chamadas diante de um tribunal, de demonstrarem ou o erro de alguém ou a inocência de alguém. E João está convocando as testemunhas mais confiáveis,
a favor de Jesus Cristo, começando pelo próprio Espírito Santo. E o final do verso 6 vai dizer assim: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Amados, ver que o Espírito Santo está se levantando como testemunha, prova, entre outras coisas, o caráter testificador. Não se trata de uma força, não se trata de um poder cósmico, como dizem algumas religiões, mas o Espírito Santo é uma pessoa, nutrida de emoções, que se levanta para testemunhar o Cristo de Deus. João 15, 26 fala assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amada igreja, João está se referindo ao testemunho interno do Espírito Santo, que abre os nossos olhos para vermos, para conhecermos a verdade de que Jesus é o Cristo de Deus. Percebam, irmãos, que houveram muitas crucificações ao longo da história. Houveram muitos batismos, mas nenhuma dessas crucificações e nenhum destes batismos tiveram alguma importância ou relevância na vida de outras pessoas, a não ser a tristeza. Mas diferente de todos estes, o batismo de Jesus e sua morte na cruz foram testificados em nossos corações pelo Espírito de Deus, de tal forma que viemos a crer na vida, na morte e na ressurreição. E este, irmãos, tem sido o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, o testemunho interior, dentro do nosso coração, para nos provar, para nos convencer de que Cristo é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amada igreja, Jesus, ele não precisa ser julgado ou ter de provar algo diante de um tribunal. A pregação mentirosa, seja dos gnósticos da época de João, seja das dos de hoje, ou de qualquer outro tempo, ou de qualquer outra pessoa, não diminui em nada a verdade de Cristo e este crucificado. Pelo contrário, meus irmãos, somos nós que precisamos crer e aceitar o seu testemunho, para que nós não sejamos julgados culpados e com isso sofrer a condenação eterna. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse disse assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Sabe, meus amados irmãos, às vezes eu fico um pouco inconformado com essa geração de pessoas que ficam esperando os céus estrondarem, que ficam esperando movimentações visíveis do céu, que fica esperando sinais, que fica esperando milagres acontecerem, para depois crer em Deus. Percebam, amados irmãos, que há um milagre que aconteceu já. Você estar na igreja e confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, isto é o maior de todos os milagres que pode acontecer na sua vida. Eu posso ficar doente, você pode ficar doente e podemos morrer. Ou Deus pode nos curar, não nos permitindo morrer, e ainda assim não seria o maior milagre da nossa vida?
Nascer de novo não é ser curado milagrosamente por Deus. Nascer de novo é ter o Espírito Santo dentro de nós, nos convencendo de que somos pecadores, nos convencendo que há um juízo, nos convencendo que há um Deus que fez o Filho justiça por nós para nos dar a salvação eterna. Esse é o milagre que a igreja precisa entender, irmãos. Porque quem busca sinais nunca crerá no Deus que é invisível, mas que é real. Se você observar no seu verso, na sua Bíblia, no verso 7, para não pensar que eu pulei o verso 7, ele vai estar provavelmente na parte B entre colchetes. E vai estar entre colchetes, apenas para explicar, que essa parte que está entre colchetes, onde fala o Pai, a Palavra e o Espírito, e os três são um, foi colocado na Bíblia pelos tradutores, mas não faz parte do texto original. Mas isso, irmãos, em nada desqualifica o texto bíblico, porque é isso que a palavra está dizendo, mostrando que no céu há uma trindade, que testifica em favor do Filho amado Jesus Cristo. Verso 8 fala assim: e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. João está falando, amados irmãos, de testemunho, para fazer os seus ouvintes lembrarem o julgamento de Jesus perante aqueles religiosos. Marcos vai dizer assim, Marcos 14, 56 em diante: pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós, os que ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Veja, amados irmãos, se as falsas testemunhas que foram contratadas falaram mentiras a respeito de Cristo, por outro lado, João está aqui apresentando testemunhas verdadeiras, o Espírito, a água e o sangue, que falam em total acordo e harmonia com aquilo que Deus quer testemunhar do seu Filho. A importância das 3 testemunhas é que, segundo a lei, João está escrevendo para aquela cultura, e para aquela cultura, quando 3 testemunhas davam testemunho a favor ou contra quem estava sendo julgada, a palavra das 3 testemunhas era tida como verdade irrevogável. Por isso João está considerando aqui, levantando essas 3 testemunhas. Percebam, irmãos, que todo esse sermão que eu estou aqui fazendo está girando em torno de uma só afirmação: Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, e como tal morreu numa cruz por causa do pecado dos homens, para que todo aquele que nele crê encontre salvação. Amém, irmãos? Amém. Verso 9 vai dizer: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho do Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Vejam, queridos, o Espírito, a água e o sangue dão testemunho de Cristo, e a razão por que concordam é que o próprio Deus está por detrás deles. As 3 testemunhas formam, de fato, um único testemunho divino de Jesus Cristo, testemunho esse que Deus dá acerca do seu Filho. O que fica muito claro, amados irmãos, ao lermos estes versos e meditarmos neles, é que o próprio Deus Pai está testemunhando do Filho aos nossos corações, mais uma vez repito, por meio do Espírito Santo, e por isso é que nós cremos.
Deus é o promotor de tão grande testemunho. Logo, estas afirmações que nesta noite estamos vendo nestes versos, tornam-se ainda mais fortes. Como diz o verso 9, se acreditarmos em homens, como não creremos naquele que não pode mentir? Portanto, se não cremos em Deus, veja como isso é perigoso. Se não cremos em Deus que testemunha a respeito do Filho, nós o fazemos mentiroso. Percebam, irmãos, como isso é sério nos relacionamentos interpessoais. Vamos supor aqui, me permita usar aqui, vou usar minha esposa. Ela chega e me diz algo, eu falo, eu não acredito em você. Eu a faço mentirosa, mesmo que ela esteja falando a verdade. Se nós não acreditamos no que Deus está falando por meio do Espírito Santo a respeito do Filho, nós fazemos Deus mentiroso. Veja o verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Quem não crê no Filho, nunca poderá jamais crer no Pai. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que quem crê está salvo, mas quem não crer está condenado. No mundo, milhões de pessoas não creem, melhor dizendo, em Deus, pois rejeitam o Filho de quem o Pai dá testemunho, e pelo qual não há salvação em nenhum outro fora dele. Se não crermos no testemunho do Pai, no testemunho que o Pai dá ao Filho, e não crermos no Filho, não acharemos jamais em outro lugar salvação. Por outro lado, aqueles que creem em Jesus o fazem porque o Espírito de Deus está neles, já possuem o testemunho revelado em seus corações. Como diz um comentarista chamado William Barclay, mais do que acreditar em Jesus, é preciso crer. Veja por quê, irmãos. Quem acredita pode em algum momento desacreditar, mas quem crê jamais duvidará, não só do que pode fazer, bem como de quem é o Cristo de Deus. Quando nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, nós apenas estamos acreditando em algo naquele momento, quando tudo está bem na nossa vida. Mas se nós crermos em Deus, ainda que tudo esteja mal, nós estaremos crendo naquele Deus que é capaz e poderoso e fiel para nos salvar, mesmo quando os ventos estão colocando o nosso barco a pique. Verso 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O testemunho de Deus acerca de Jesus não é somente de que Ele é o Cristo divino humano, não somente de que Ele é o Filho, mas que nele está a vida, e como tal, o doador da vida, o salvador do mundo, como diz o capítulo 4, verso 14. Veja, irmãos, ele é o Salvador, e fora dele não há salvação. João está reforçando o que escreveu anteriormente, lá no verso 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E quem é o testemunho? O Espírito Santo. Agora no verso 12, ele coloca a mesma verdade em outras palavras.
Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como diz Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas aquele que vive em mim. Eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida do Filho de Deus. Amada igreja, a vida eterna está em Cristo, o Filho de Deus, e não podemos encontrar em nenhum outro lugar vida igual. É impossível ter a vida sem ter Cristo, como é impossível ter Cristo sem ter vida eterna. O mesmo João escreveu: então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Covid pode nos matar, mas ele não pode nos tirar a vida eterna. Uma bala perdida pode nos matar, irmãos, mas não pode tirar a nossa vida eterna. Essa semana um equipamento caiu sobre um rapaz e ele morreu. Mas aquela máquina pesada não tirou a vida eterna dele. Há um milagre acontecendo em nós todos os dias, irmãos, chamado vida, a vida de Cristo, a vida eterna. A grande questão, irmãos, não está na morte, mas o que virá após a morte. A grande questão não está se nós vamos viver mais um ano, ou 2, ou 30, ou 40, ou 50, ou quem sabe 80. A grande questão está no porvir depois da morte. E pensando apenas no destino eterno dos salvos, nós podemos concluir que a salvação não é um prêmio a que fazemos jus, mas uma dádiva que não merecemos. A salvação se acha em Cristo, de modo que a fim de dar-nos a vida e vida eterna, Deus nos deu o seu próprio Filho. A salvação e a vida eterna já podem ser experimentadas aqui por meio do dom da vida, mas de uma vida que foi transformada e liberta pela morte e pela vida de Cristo na sua ressurreição. Estávamos mortos, diz a palavra de Deus, em nossos delitos e pecados, e o peso da condenação pesava sobre nós, e Cristo chutou a porta do cativeiro, nos resgatou das trevas, e nos pôs no mundo de luz, e nos deu vida, e nos deu vida eterna. Por fim, o contrário, irmãos, é justo e verdadeiro. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida eterna. Por mais chocante, inaceitável para muitos que não creem que somente em Cristo há salvação, isto é a mais dura realidade. Para irmos à conclusão, eu digo, irmãos, que esta mensagem nos cobra alguns pensamentos. Essa mensagem nos cobra algumas considerações, ou algumas aplicações. No mundo de tantas verdades, ou de tantas mentiras, onde tudo parece ser relativo, um número imenso de pessoas não creem, ou sequer acreditam na pessoa de Cristo como sendo Ele o Filho de Deus. Até o aceitam como alguém que existiu, que foi um grande homem, um grande profeta. Mas isso, irmãos, não serve para nada. Aceitar um Jesus histórico não salva. Nós temos que crer nesse Jesus que foi homem e Deus, e que se deu numa cruz, homem e Deus, para nos salvar. Sem o testemunho do Espírito Santo em suas vidas, na vida desses que estão lá no mundo, que não creem, jamais eles crerão. Portanto, irmãos, devemos orar para que o Espírito de Deus esteja, por meio da palavra, abrindo corações,
chutando as portas de outros que estão presos em cativeiros e levando-os à revelação de Cristo e, por consequência, a salvação. Devemos ainda estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo para levar esta palavra de salvação a estes que perecem. Devemos ainda estar atentos, pois assim como foi nos dias de João, assim também é nos nossos dias. Muitos têm se levantado, não para simplesmente atrapalhar, mas para tentar de todas as formas destruir a nossa convicção, a nossa fé neste Cristo que salva. Há um sem número de autoridades se levantando para destruir a família. Ontem foi o dia em que o Brasil todo fez carreata, se movimentou para defender a bandeira da família. Mas não é só ontem, tem que ser hoje, tem que ser amanhã. Nós temos que entender que Deus nos tem levantado para que nós nos fortalecemos na sua palavra e defendamos a nossa família com todas as nossas forças. E no mesmo espírito de João, devemos reagir fortemente, refutando todo vento de doutrina que visa destruir a unidade da igreja, a fazer as pessoas desacreditarem de sua fé e num Cristo que salva. E eu termino lendo o verso 4 deste mesmo capítulo 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creiam, meus amados irmãos, creiam que só há uma maneira de vencermos este mundo, pela fé. E Efésios 2:8 vai dizer que a fé é um dom de Deus. Portanto, creiam, orem, busquem, dobrem seus joelhos, invistam um tempo do seu dia orando a Deus. Amém, Senhor Deus, amém.